Então vamos a esse assunto muito importante na série Novo Nascimento, sobre batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, que eu gostaria de começar com você. Leia comigo, Atos capítulo 1, o versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Diga, oh glória! Mas deixa eu te falar, porque o nosso assunto é sobre o batismo no Espírito Santo. E quando a gente começa esse trecho falando para você a respeito de que nós estamos trazendo esse assunto para você, do batismo, eu quero que você entenda que você precisa aprender justamente que o batismo no Espírito Santo é poder de Deus sendo manifesto em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. E a coisa melhor do mundo é você ter essa experiência. É muito forte essa experiência com Deus. Amados, quantas pessoas se convertem, mas precisam receber o batismo do Espírito Santo. Essa palavra batismo, ela significa imergir, é mergulhar. Eu vou fazer assim uma metáfora imaginária, você vai entender agora. Digamos que você pega uma jarra, mais ou menos de 1 litro, uma jarra de vidro, e eu iria fazer, mas esqueci de trazer, e você faz isso, coloca dentro da jarra, certo? Um copo, e aquele copo que você coloca dentro da jarra, você começa a encher aquele copo, e aquele copo, quando fica cheio, ele transborda, e ele se envolve naquela água. Aquele copo é capaz até de subir, né? Mas ele está envolvido, está cheio e envolvido. É mais ou menos assim a vida do crente. Quando você se converte, você recebe o batismo no Espírito Santo. Você recebe, aliás, o Espírito Santo, mas você precisa receber também a renovação, ou seja, esse batismo que o Senhor vai te envolver de uma forma tão poderosa que você vai entender o porquê desse batismo através desse pequeno estudo. Porque quando você é batizado, o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, Deus tem um propósito disso em nós. Não é só a evidência de falar em outras línguas, não é só você. Não, Deus tem um propósito no batismo com o Espírito Santo, porque Ele quer individualmente manifestar o Espírito Santo a cada um. E individualmente Ele quer te dar uma experiência pessoal. Diga comigo, uma experiência pessoal. Vai trazer muitos resultados na sua vida, maravilhosos no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é a experiência de receber o revestimento de poder. Diga bem forte comigo, o batismo no Espírito Santo é a experiência de receber um revestimento de poder. Imagina, eu estou aqui vestido, todo arrumado, óculos preto na cara para proteger os olhos, e aí Léo chega e me dá uma capa que me protege totalmente, cinto, escudo, não é? Proteção do meu corpo, e eu me visto. Então isso é importante ou não é para mim? É importante, porque eu me sinto mais protegido. Ou seja, é muito importante você entender que esse revestimento de poder vai fazer a diferença, vai fazer efeito grande na sua vida. Irmãos, desde a hora que eu fui batizado com o Espírito Santo, na evidência de falar em novas línguas, eu vi uma mudança na minha vida. Eu vi uma mudança da água para o vinho na minha vida, meus amados. Então isso é muito importante, que cada crente receba essa experiência. Lucas capítulo 24, 49, eu quero que você entenda que essa experiência não é para alguns. Diga para mim, diga para o Senhor, diga, é a experiência que o Senhor deu a todos. Amém? Então você precisa receber o batismo no Espírito Santo.
Se você já é batizado no Espírito Santo, você vai entender por quê, para que esse batismo está na sua vida. Porque talvez você recebeu um revestimento, você recebeu ferramenta poderosa, mas não está usando essa ferramenta poderosa. Irmãos, e quando nós não usamos a ferramenta que Deus nos dá, esse revestimento de poder, você sabia que a Bíblia diz que nós, quando eu oro em línguas, eu estou ativando a minha fé de uma forma tão tremenda, em que eu me fortaleço. Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem uma evidência. A evidência do batismo do Espírito Santo é falar em novas línguas. Entenda o revestimento. Quando você tem o Espírito Santo, quando você recebe Jesus, você já recebe o Espírito Santo. Mas esse revestimento, ele te dá experiências tremendas. Lucas 24, 49, diz assim: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder de Deus. Jesus estava falando aqui, quando ele apareceu aos 12 discípulos, ele disse: olha, vocês vão se dirigir, vocês irão para Jerusalém. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4, fala sobre isso. É muito interessante você entender esses pequenos detalhes. Por quê? Porque quando Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, a Bíblia relata que foi preciso, eles receberam ali, como você recebeu o Espírito Santo, a Bíblia não diz que ele soprou o Espírito Santo, mas a Bíblia fala que eles receberam ali o Espírito Santo, mas foi preciso eles irem para Jerusalém, mesmo tendo o Espírito Santo, para receber o revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim: certa ocasião, enquanto eles comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Amém? Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, no momento assim, acho interessante que Jesus aparece para os discípulos, soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Só que foi necessário, nesse decurso do tempo e da experiência, os discípulos, os apóstolos, se dirigirem para Jerusalém, para serem revestidos. Lá em Atos 2, pode abrir lá para a gente ganhar tempo, já está, né? Atos 2, do versículo 1 por diante. Foi necessário eles irem, ficar em Jerusalém, porque esse revestimento de poder, irmãos, para você, para mim, para nós, é muito importante depois do novo nascimento. Depois do novo nascimento, é muito importante você ser revestido de poder, com a evidência de falar em novas línguas, você receber essa experiência. E isso é para todos, vocês vão entender como é fácil isso. Uma coisa que eu sofri tanto para receber, a manifestação das línguas do batismo em minha vida, demorou tanto. Quando você entende, como você vai entender nessas ministrações aqui, nessa série de mensagens, você vai entender como é fácil, você vai receber. Às vezes você vai receber em casa. Eu tive uma experiência que no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não falei língua 5 segundos, eu acredito. Eu acho que eu falei, 5 segundos. E aí o cara, continua, não, eu já sei. Eu recebi. E em casa, eu vou contar esse testemunho mais para frente, quando a gente vai falando sobre isso. Eu recebi numa noite, veio a manifestação, e eu passei uma noite toda na presença de Deus, falando em línguas e profetizando, de 10 da noite até as 5 e tantas da manhã. Foi uma experiência maravilhosa. Eu vou contar para vocês, durante essas mensagens que nós vamos estar ministrando aqui, que eu sei que isso é bom para você crescer, porque às vezes existe bloqueios na gente. A gente tem bloqueios, irmãos. Quem bloqueia a manifestação do Espírito Santo em nós somos nós mesmos. E o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. A Bíblia diz que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, o Senhor disse: fiquem lá em Jerusalém, porque ainda falta uma coisa acontecer, vocês vão ser revestidos. E o revestimento tem um significado muito, muito importante para a vida do crente. Não é só, tu é batizado no Espírito Santo, sou, com todo orgulho. Que é isso? Não, amados. Você é batizado com o Espírito Santo, sou, para quê? E é nesse estudo aqui que nós estamos ministrando agora, que vamos começar essas
pequenas mensagens, vai ser para você entender para que isso. Então, a Bíblia diz em Atos 2, de 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu, olha, eles foram obedecer ao Senhor, eles foram para Jerusalém, ficaram no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, não desse jeito, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia, veja só, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas, meus amados. Esse é um dos sinais muito importante, conforme o Espírito Santo capacitava a cada um. Amém ou não amém, igreja? Então o Espírito Santo veio sobre eles, desceu como língua de fogo, cada um recebeu o poder de Deus, eles ficaram cheios do Espírito Santo, mas com um fim, para um fim. Não, o revestimento de poder não é simplesmente para a sua vida, para você ser edificado, mas para você servir a Deus também. Então, a pessoa preenchida, a pessoa envolvida pela glória de Deus, quando ela recebe esse revestimento, ela recebe nada mais nada menos do que essa glória de Deus sobre a vida dela. Então o batismo no Espírito Santo significa a plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo, possuindo a plenitude do homem. Então quando você é batizado no Espírito de Deus, é a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo que vem sobre sua vida, possuindo você em total, em plenitude, em tudo. Diga glória a Deus por isso. Então o batismo no Espírito Santo ainda fala também de ser revestido do Espírito Santo. Para quê? Para você receber, quando você é batizado, você recebe um poder de ser testemunha. Diga, quando eu recebo, diga mais forte, faz de conta que a gente tomou café, está todo mundo em jejum, mas diga assim: quando eu recebo o batismo no Espírito Santo, diga, eu recebo o poder de ser testemunha, aleluia, testemunhar Cristo. Diga glória a Deus. É muito gostoso esse assunto. Olha, então você recebe o poder para testemunhar, usufruir da presença do Senhor de uma maneira plena. Lembra do copinho? Você recebeu ali, mas o Senhor quer encher o copo, aí a presença do Espírito Santo, aí ele agora, tome mais, aí você fica submergido na glória, na presença dele. Então, você recebe essa presença plena sobre você. Queridos, preste atenção nisso, ser cheio do Espírito Santo é imprescindível, ou seja, é necessário para um bom desempenho no seu chamado ministerial. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado, eu não sou pastor, eu não sou... Você foi chamado e Deus te deu um ministério de reconciliação. Quando você entende isso e coloca em prática, esse ministério de reconciliação é muito importante. É você levar o evangelho às pessoas, pregar o evangelho às pessoas, ganhar as pessoas. Então, quando você é revestido com o Espírito Santo, irmão, você recebe uma graça de Deus. Essa plenitude faz você ter ousadia, sabe, usar o poder de Deus, não temer a nada. Você não tem medo de nada, querido. A plenitude faz você ser valente, a plenitude faz você se levantar, faz você ser um crente diferente, faz você fazer a diferença, você marca a diferença na sua família, onde você estiver, no emprego. Você, olha, a plenitude é muito forte, então ele te dá, o Espírito Santo, quando ele vem e te reveste, ele te dá simplesmente poder para você desempenhar o seu ministério. Sabe por que tem muita gente acanhada? Então, pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu tenho, sabe, eu sou meio cismado assim, eu não oro muito pelas pessoas, eu tenho medo, não sei o quê. Querido, pergunta a você mesmo: você foi revestido do Espírito Santo? Você foi revestido com o poder de Deus?
Porque uma pessoa que foi revestida com o poder de Deus tem ousadia. Agora, vou abrir um parênteses aqui. Quando você não pratica a oração em línguas, a intercessão no Espírito, você se torna essa pessoa fria. Ou, quando eu recebi naquele dia, aquela glória veio sobre mim, 5 segundos. Irmãos, eu era outra pessoa. Está pensando que eu ligava para ganhar almas? Minha esposa chegava para mim: meu filho, nós precisamos ganhar alma. Eu digo: eu estou salvo, que tudo mais vá para o inferno. Eu estou salvo e está tudo certo. Então esse é o pensamento, muitas vezes, egoísta do crente, carnal ainda, mesmo pastor carnal, mas não foi revestido. Sim, peraí, calma. Antes de ser revestido, era esse meu pensamento. Agora, pergunta a minha história, entre 93 e 94, para cá, foi o que aconteceu. Não fui mais o mesmo. Irmãos, eu ia dormir, eu tinha que ganhar almas, eu tinha que fazer a obra de Deus, senão eu ficava desesperado. E aí eu digo para você, não estou fazendo teatro aqui, eu dormia à noite, eu me acordava, eu sonhava, eu me acordava ganhando pessoas nas casas. Meu Deus, eu dizia, não, olha, eu nem sabia dessa revelação. Ou eu ganho vidas, ou eu ganho almas, ou eu morro, eu não consigo. Irmãos, quando eu fui revestido, mas bateu uma vontade tão grande de ganhar almas, que eu disse: não tem altar, não tem holofotes, não tem microfone, não tem igreja, não tem pastor, não tem ninguém que me pare, e eu vou fazer o que tem que ser feito na obra de Deus. E aí eu ia para as ruas evangelizar, de casa em casa, de porta em porta. Meus amados, passei muitos anos, eu e minha esposa, ganhando almas, curando enfermos, orando pelos enfermos, libertando. A gente ficava empolgado, saía para vender o mel porta a porta que a gente vendia naquele tempo, um sacrifício grande. E aí, os 6 anos de ministério foi sustentado assim. A minha família, meu ministério. Eu não podia contar com nada nesse ministério. Meu Deus, tinha meia dúzia de véia aqui, meu pai resenhava com a minha cara, dizendo: no dia que essas véias morrer, acabou essa igreja, pastor. Eu digo: mas vamos lutar para a gente ver a diferença. Irmãos, olha para mim. E a gente saía para vender. Aí quando a gente 8 e pouca da manhã, a gente já estava nas portas. Minha esposa ia para um canto e eu ficava em outro. E aí a gente trabalhava a manhã todinha. Quando dava 11h30, a gente encerrava tudo. De 11 para 11h30. E eu dizia para ela, quando a gente se encontrava, a gente não perguntava: quantos tu vendeu? Quantas garrafas vendeu? Não, a gente dizia: quantos você libertou hoje? Quantas pessoas você alcançou hoje com o poder de Deus? Irmãos, era incrível. Tocava, as pessoas caíam endemoniadas. Vários lugares. Tinha manhã que era 5 pessoas, 4, 5, 6 pessoas na manhã. De tarde, do mesmo jeito. Tinha dia que a gente alcançava mesmo a carga de 10 pessoas que a gente orava, libertava essas pessoas. Agora, aquilo foi um começo. Mas eu estou falando sobre a sede e o desejo. A minha esposa dizia: agora você está na perfeita vontade do que eu pedi a Deus. E vamos trabalhar para Jesus, filho. A minha esposa toda a vida foi uma evangelista, uma guerreira. Que mulher de Deus, meu Deus do céu. Eu encontrei a benevolência do Senhor, meus irmãos. E você também que é casado encontrou também. Cada uma da sua maneira. Mas eu digo para você, meus amados, o revestimento, quando aconteceu em minha vida, tudo mudou. Eu preciso entender isso, que ser revestido do Espírito Santo é ter poder para testemunhar, é ter poder para usufruir dessa presença plena dEle. Ser cheio do Espírito Santo é imprescindível para o desenvolvimento do nosso ministério. Seu ministério não é só você pregar lá fora, quando eu ia de casa em casa. Seu ministério começa em casa, irmãos. Essa presença do ministério, essa presença da unção do Espírito Santo faz você ter ousadia com seus filhos, faz você mostrar o poder de Deus para os seus filhos, faz seus filhos olharem e dizer: realmente Deus é real, esse cara está pregando, minha mãe está pregando a verdade, eu acredito no meu pai, eu acredito na minha mãe, porque eu vejo a evidência, vejo o poder de Deus, vejo a glória de Deus. Amados, sua família, seus filhos têm que ver o poder de Deus na sua vida. O poder do Espírito Santo, batismo, revestimento de poder é para isso. Seus filhos olhar para vocês e dizer: esse Deus é verdadeiro, esse Deus existe. Sabe por que tem tanta gente desviada, tanto filho que não quer nem ver Jesus, não quer nada com Deus? Porque não vê a evidência do poder de Deus na vida dos pais.
Vamos para a igreja, senta, assiste no culto, vamos para casa, vamos para o shopping, vamos passear, e só roupinha boa, sabe, quando tem carro bom e etc, e nada de você mostrar o poder de Deus aos teus filhos. A presença, a plenitude de Deus é para o seu cônjuge perceber que você faz a diferença, que o Espírito de Deus está em sua vida. Seu cônjuge, se não é convertido, vai se converter através da sua vida. Ele vai ver o poder de Deus, ele vai correr a você. Nunca me lembro quando Job me dizia assim: pastor, de vez em quando o povo está me chamando para orar. Job, cheio de orgulho, né, Job? Aí tocava o pastor, até peito de vaca eu corei assim, botando a mão, dizendo assim: sai daí, buraco. Então o povo começou a ver isso na família. O Espírito Santo é isso, ele quer ver você assim. E as pessoas começaram a ver. Esse cara bebia uma cana na gota. Eu me lembro quando Joab chegava na igreja, e Joab, vermelho, né Solange? Quando ele bebia, ele ficava um pouco vermelhão. Aí. E aí? Tomei uma hoje, pastor, mas estou aqui. Um comecinho, tomei, mas estou aqui. Chegava às vezes triste, desanimado, mas, meu irmão, vou dizer uma coisa para você: quando o Espírito Santo entra, há uma diferença. Pergunta ele se tem saudade do cheiro da cachaça, da cerveja. Ele tem nojo. Não é, Solange? Então você precisa entender por que a família dele começou a se converter. Porque começaram a ver alguma coisa no cara. Esse cara tem alguma coisa diferente dele que eu quero. Então foi isso que aconteceu. Irmãos, quando a sua família começa a ver Deus em você, eles começam a dizer: poxa, eu quero. Às vezes você pensa que eles não estão analisando. Às vezes você diz assim: mas pastor, eu já preguei tanto para o meu familiar e vejo ele tão resistente. Não, eles estão analisando você. A sua vida prega mais alto do que as suas palavras, muitas vezes. E eles dizem: eu vejo a diferença nele. No momento bem sério, no momento duro, no momento de alta necessidade, a quem recorrer? A Deus. Através de quem? Da sua vida. Porque o revestimento de poder faz você ser esse crente ousado, destemido, faz você ser esse crente introvertido, faz você entrar na vida das pessoas com ousadia, libertar as pessoas. Diga glória a Deus e dê um forte aplauso a Ele nessa manhã. Aleluia! Aí eu fico pensando o seguinte: você que recebeu o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo para fazer a diferença, irmão. Para socorrer as pessoas. Diga: eu recebi a plenitude do Espírito Santo para socorrer as pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo você recebendo essa plenitude, se você não tiver consciência disso, você vai negligenciar o agir de Deus através da sua vida. Tem muita gente que se converteu, mas negligencia. Ele negligencia a ação, o agir. Ele não tem misericórdia. Ele é uma pessoa que negligencia. É para fazer e não faz. Precisa. Chama fulano para orar. Não, eu não vou. Negligencia com preguiça. Negligencia muitas vezes com frieza. Negligencia muitas vezes. Porque é uma pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo, mas muitas vezes ele ora em língua só em casa para ele mesmo. Ou ora lá, meia hora, 10 minutos às vezes. E não pense porque você recebeu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, você é aquela pessoa perfeita, sem defeito. Você vai ter esses defeitos, como você vai para as lições da aula passada, desde o começo do mês passado, e você vai assistir todas as mensagens, você vai ver que nós temos o Espírito Santo, somos um corpo sujeito ao pecado. Pecado não significa, irmão, você só se prostituir, você roubar, você fumar. Pecado é você ficar falando da vida das pessoas. Pecado é você ficar metendo o cacete da vida das pessoas. Pecado é você ficar julgando as pessoas. Entenderam o que é pecado? Então a gente precisa entender que nós estamos no corpo e a gente precisa, através desse corpo, com a presença do Espírito Santo, em vez de criticar o outro, a gente precisa analisar nós mesmos. Espera aí, onde é que eu estou errado? E vou dizer mais uma coisa a você. Você recebeu o batismo do Espírito Santo, você tem poder.
Você tem que ser destemido, você tem que ser ousado, você tem que agir, você tem que bater de frente com Satanás, você tem que bater de frente até com você mesmo. A sua vida precisa ser transformada através de uma introspecção. Você sabe o que é uma introspecção, meu irmão que está online? Introspecção é você analisar, olha para dentro de você, ver onde é que você está certo ou onde você está errado. E naquilo que você está errado, você não tem o Espírito Santo vai trazer a sua memória, vai mostrar a você, porque Ele é aquele que revela. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecador é convencido do pecado, da justiça e do juízo. O crente é guiado pelo Espírito Santo. O crente ele é orientado pelo Espírito Santo. Como, pastor? Introspecção. Eu tenho o Espírito Santo, tem uma coisa que está errada em minha vida. Eu sou aquela pessoa que aponta o dedo para todo mundo e fala mal de todo mundo. Espera aí, eu vou consertar isso em minha vida. Eu sou aquela pessoa que sou viciado em pornografia e o Senhor diz, filho, você tem o Espírito Santo. E se você é revestido no poder do Espírito Santo, do poder de Deus, que isso não está eximindo você de não ter defeitos e falhas, preste atenção, porque tem muito crente aí, esses penteca atrasados, arcaicos, que não sabem o que é isso, e porque falam em novas línguas, corta, olha, gente que toma espada, mas a língua, ela tem mais espada do que não sei o quê. E a gente que fala em língua, gente que profetiza, gente que está nas igrejas. E a gente precisa entender que nós estamos aqui para fazer a diferença. É eu analisar como estou e mudar. É eu ajudar o meu próximo e mudar. Onde meu irmão está errado, vem cá, irmão. Eu amo tanto você. Eu preciso muito conversar com você sobre esse assunto e mostra aquela pessoa onde é que ela está errada, em vez de criticar, em vez de falar. Amém? Mas ele não é cheio do Espírito Santo, pastor. Eu preciso falar, o Espírito Santo fala comigo, querido. Nem sempre você está numa unção tão grande que está ouvindo a voz de Deus. Tem hora que você está ouvindo a voz de Zeus, do diabo, mesmo crente como você é. Porque quando você começa criticando alguém, é porque você está ouvindo a voz dos Zeus, que é o diabo e não de Deus. Então a gente precisa entender que batismo no Espírito Santo não é ser aquele cara que não tem defeito nenhum. Revestimento de poder você recebe para vencer isso que eu estou falando para você. Mas se você procurar colocar em prática, buscar o Espírito Santo, se envolver com o Espírito Santo, orar em línguas todo dia, ler a Bíblia todo dia, introspecção, analisar onde você está errado, onde é que eu tenho que melhorar. Meu pastor, eu preciso melhorar em quê? Amém ou não amém? Eu preciso melhorar em quê? Amém ou não amém? Onde é que você está errado, queridos? Então, o batismo no Espírito Santo é para todos que professam a fé em Jesus. Diga comigo, o batismo com o Espírito Santo é para todos que professam a fé em Jesus. Ô irmão, deixa eu fazer uma... Olha, eu me lembro que eu chegava nos lugares, cheguei em vários lugares, aconteceu isso. E alguém chegava e dizia assim, olha, você pode orar por mim? E eu via que aquela pessoa, o estereótipo dela, cara todo desmantelado, cachaça, mulheres envolvidas na prostituição, no adultério, uma vida toda desorganizada. E eu olhava assim, eu fazia como Jesus sempre fez, eu tinha compaixão dessas pessoas. E quando eu ia orar, às vezes eu não dizia nada. Eu só dizia àquela pessoa, feche os seus olhos. E ela fechava os olhos. E eu dizia, dentro do meu íntimo, com meus olhos abertos, e ela com os olhos fechados. Aí eu dizia, Senhor, dentro de mim, não dizia uma palavra. O poder de Deus está em mim. Mostra essa pessoa que ela precisa ser liberta. Esse demônio, sem nenhuma palavra, ele vai manifestar. Eu não dizer uma palavra. Minha esposa cansou de fazer isso, eu vi ela fazendo isso várias vezes. E ela com os olhos fechados, e eu só dizendo isso. Eu dizia, não diga nada. E eu ficava em silêncio, só com a mão estendida. E aquela pessoa começava, e se manifestava. Eu vou fazer, eu vou acontecer.
Quantas vezes nós oramos libertando pessoas desse jeito? E eu olhava de cima a baixo e dizia: Jesus, irmãos, o Espírito Santo faz você ter essa compaixão. Digo, o Espírito Santo faz termos essa compaixão. Agora pergunta bem forte para o pastor assim: e sempre foi assim, pastor? Não. Você precisa conhecer o evangelho de verdade. Você precisa conhecer o que é pastor. Que pastor é homem igual a você. Pastora é mulher igual a você. Por isso que o Senhor diz: aquele que está em pé, tenha cuidado. Aquele que pensa não é o que está. Pensa que está em pé. Cuide para que não caia. Quantas vezes alguém me chamou e eu olhar assim e dizer: eu não vou orar. Ah, por quê? Porque ele não quer nada com Deus. Me diga uma coisa: onde é que está o meu nível de espiritualidade? Eu desci de nível. Quando você desce de nível, você para de ter misericórdia e amor pelas pessoas. Não é que você se desviou, não é que você é cheio do diabo, não é que o Espírito Santo saiu de você. É por isso que o Senhor fala, como nós estudamos nas lições passadas, uma vida, um processo de santificação. A partir da hora que você começa a deixar de orar em línguas e buscar ao Senhor, como você buscava, a intensidade da misericórdia e do amor de Deus em você manifesta menos. E é por isso que eu estou dizendo a você, que esse meu defeito seja o seu, muitas vezes. Chegou a hora de você ir orar por alguém, alguém chamar, você dizer: não, não vou. Mas por que? Não quero ir. Então não tem o Espírito Santo. Quem é você para julgar? O Espírito Santo nos dirige, o Senhor nos diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a quem? A vós outros. Então você pode ter um momento de que você não está orando intensamente, não está buscando intensamente, e você começar a deixar a carne, ei, olha para cá, falar mais alto do que você. É por isso que muitas vezes a mulher está cheia do Espírito Santo na igreja, mas quando chega em casa, a carnalidade entra, e ela esculhamba com o marido. É por isso que muitas vezes você está aí, dizendo que é crente, que é um cristão, mas muitas vezes você está dando um outro testemunho. O Espírito Santo, irmão, não é para isso. Mas o Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos restaura. Mas, presta atenção nisso, eu preciso viver em uma constante de busca, porque o que eu comi ontem não serve para hoje. O que eu como hoje não serve para amanhã. A vida espiritual que eu tenho, o selo do Espírito Santo é para sempre. Mas a Bíblia diz: cuide, porque a carne é fraca, o Espírito é forte. O Espírito está preparado, mas a carne não está. Está dizendo para mim e para você: vocês precisam entender que a vida de vocês é uma constante busca. A carne de vocês não estão preparados. Aí é por isso que tem hora que você se pega fazendo o que não deve fazer, julgando, depreciando, falando mal. É por isso que tem hora que você fica sem unção, vai orar por alguém e não vê resultado. Por quê, pastor? Eu preciso voltar para onde? Para a cruz. Eu preciso voltar para os joelhos. Quem anda de joelho não cai não, irmão. Então, é isso. Porque tem gente que acha que o batismo no Espírito Santo é um batismo que mudou minha vida radicalmente. Mas eu preciso continuar buscando. Vocês estão entendendo o que é batismo no Espírito Santo, minha gente? Porque tem gente que acha que o batismo no Espírito Santo, agora eu me tornei o mais santarrão da igreja, vou marchar e vou agora profetizar para um, profetizar para outro. Ei, quando tu for profetizar, profeta, que tu estiver cheio do Espírito Santo, em vez de fazer isso, olha os dedos que estão para ti. Profetiza para ti primeiro, busca primeiro, analisa a tua vida como está. A Bíblia diz que tem muita gente que não é curada, não acontece milagre, a maravilha de Deus não se manifesta porque tem um dedão apontando. Ele diz que tua cura vai brotar sem detência, se você tirar de você o apontar do dedo. O apontar do dedo é para muita gente que se acha muito cheio do Espírito Santo, muito cheio sabe, deixa o ego crescer, e ele acha: eu sou um super Deus na igreja. Eu preciso me examinar. O nojo que existe dentro de mim, o que é que está acontecendo em mim, uma introspecção, ver como é que está a minha vida, não deixar que a carnalidade me domine.
Eu estou mostrando para você o que o Espírito Santo faz e o que você tem que fazer com o Espírito Santo de Deus em você. Porque é isso que a gente tem que entender. Que Deus, Ele faz isso, amado. Todos aqueles que confessam, professam Jesus, eles têm o direito de receber o batismo do Espírito Santo. Vamos lá para João 14. João 14, diga assim: eu tenho o direito de receber o batismo, o revestimento de poder em minha vida. Amém? Amém, queridos? Oh, meus irmãos. Agora, faça introspecção, analise. Se você está numa frieza espiritual, foi batizado um dia com o Espírito Santo, revestimento de poder, mas você está meio frião, se ligue. Oração, jejum, consagração, busca a Deus. Tira tempo. Crente, disciplina. Disciplina. Essa frieza espiritual que você está tendo, essa vazão que você está dando no pecado. Mas, pastor, eu falo em línguas, sou cheio do Espírito Santo e tem hora que eu me vejo diante da pornografia, me masturbando. E eu peço perdão a Deus. Pois é, você vai precisar continuar uma vida de busca constante a Deus. Porque se isso está te vencendo, é a carne que está vencendo você. A carne está falando mais alto. Andai no Espírito e jamais satisfarei o quê? Os desejos da carne. E eu tenho que vigiar onde é que eu estou abrindo porta para os desejos se manifestar na minha vida. Eu estou ali no TikTok, eu estou ali no YouTube, passa aquelas negras do TikTok. Aí você, ixi, que bicha bonita. Aí daqui a pouco, deixa eu olhar outra coisa. Andai no Espírito, jamais satisfarei as concupiscências da carne. Tua carne quer te levar para isso, irmão. Tua carne quer te fazer olhar uma mulher bonitona, um homem bonitona. Isso é para homem, para mulher, para tudo. Sua carne quer levar alguma coisa errada. E aí você precisa entender que fecha essa brecha. Você fala em línguas, vai orar em línguas. Eu duvido, irmão. Já aconteceu isso comigo. Deus está ali trabalhando, daqui a pouco eu vou pesquisar alguma coisa, aí aparece lá uma safadeza maior do mundo. Mulher, não sei o quê. Aí eu rebatarabachure canta lá. Mas eu nunca vi bombeiro. Espírito Santo é um bombeiro. Na carne. Fala em línguas, na hora que eu quero ver esse desejo carnal desaparecer da tua vida. Ai, pastor, eu não suporto ver. Eu vi uma mulher dizendo assim: eu não suporto ver os peitos de fulano. E eu olhei assim, e digo: meu Deus, que besteira, que carnalidade. Só que ela não estava olhando os peitos de fulano, não. Os peitão. Ela estava olhando outras coisas que a faz a isso, levar a isso. Não é? Como homens. Então, você é cheio do Espírito Santo para isso, irmão. Para você ser revestido, para você ter resultados com o Espírito Santo na sua vida. Porque tem gente que acha que o batismo do Espírito Santo é só falar em línguas e, profetizar, Deus agora vai falar comigo. E digo uma coisa para você, cheio do Espírito Santo. Se você não limpar seu canalzinho com Deus, cheio do Espírito Santo, você não vai ver, não vai ouvir Deus falar com você, não. Mas eu não sou cheio do Espírito Santo, não importa, irmão. Você foi revestido, mas deixou o canal se sujar pela mágoa, pela ira, pelo rancor, raiva de alguém, acusando as pessoas. Aquilo que mais você reprova é aquilo que mais te reprova. Como assim, pastor? Quando você fala de alguém, é porque aquilo está em você. Você sabia disso? Você vai falando das pessoas, fulano é isso, ciclano é isso. É você que é assim. Deus colocou essas pessoas como ferro. Vem cá, Léo, vem cá. Deus colocou essas, fica aqui do meu lado aqui, ó. Agora bem coladinho em mim. A gente não tem medo de contaminação não, porque a gente já está descontaminado. Já pegou Covid mesmo, já descontaminou faz tempo. Olha o que o ferro faz. Entendeu agora? Isso, está esquentando, Léo. Se fizer com mais força, vai esquentar mais. E vai dando acabamento. O irmãozinho é para isso. Ele vai olhar, você vai ver o defeito, eu vou ver o defeito nesse homem. E o Senhor está dizendo, o que você está vendo nele, não é para você criticar ele, mas é para mudar a sua vida. E você orar por ele. E você ter misericórdia dele. E quando você estiver bem espiritual desse jeito, vendo, aí você vai ter força, vai ter muita disposição
para chegar a ele e dizer: eu te amo, meu irmão. Eu vi assim você. Quando você tirar o argueiro do seu olho. Entendeu agora? Aí você vai lá e fala com ele: olha, irmão, me perdoe. Eu pensava assim de você. Ô, irmãos, como já aconteceu isso comigo? Obrigadão, Léo. Mas eu preciso me voltar para isso sempre. Que vez por outra, quando a gente está em casa conversando e daqui a pouco vem o defeito de fulano, aí a gente sempre tem esse costume. Vamos parar. Deus está mostrando a gente que a gente precisa mudar em alguma coisa para melhorar a vida dele, a vida dela. Então, quando a gente fica apontando o dedo, meu irmão, a gente bloqueia o canal, a gente não escuta mais Deus falando, e você ora em línguas, e ora em línguas, e ora em línguas, e não escuta. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E é uma frieza, você dando lugarzinho à carnalidade, ao pecado, e você fica sem entender. Você fica sem entender: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Amados, então, o batismo no Espírito Santo, vou encerrar com isso, é para todos os que professam a fé em Jesus. João 14, versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Olha que coisa forte. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu o quê? Eu farei. Vamos lá. Se vocês, agora vamos para o 15 aqui. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro consolador, outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então, o Espírito da verdade está em nós. Agora, ei, olha para cá. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O Espírito Santo vem. Vocês farão obras maiores, mas para fazer tem que obedecer os mandamentos. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma capacidade de neutralizar todas as forças da carne. E eu e você nós temos. Eu não tenho que ainda buscar um tempo, não, eu tenho que decidir a ser assim, fazer o que tem que ser feito. Então, não aponte o dedo, ame como tem que ser amado, perdoe, faça tudo o que a Bíblia manda. Se você fizer, ele diz agora: eu pedirei ao Pai, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro consolador, outro conselheiro. Ele já nos deu, amado, nós já temos isso, que é o Espírito Santo de Deus. Aí é onde você entende que ser cheio do Espírito Santo não é só: eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu tenho o dom de falar em novas línguas, eu já profetizei muito, eu já. Viveu o museu, não é passado não, é viver no presente. A pergunta que nós temos que fazer é: com o batismo com o Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou no presente vivendo o que tenho que ser vivido, ou o que é que eu tenho que fazer? Meus amados, digo para você, é da vontade de Jesus que qualquer pessoa, ela recebam ou ela desfrute dessa bênção do batismo no Espírito Santo. Até porque, meu irmão, e quando eu digo batismo, eu estou falando sobre revestimento de poder. E até porque, meu irmão, deixa eu te falar, olha, quando você recebe Jesus, você recebe a unção e a evidência de falar em novas línguas. Você não precisa esquentar, feito um carro velho, fica... Aí você fala em línguas. Não, o Espírito Santo está na gente, mano. Eu estou na fila do banco, caladinho, só para mim. Canta lá, baixuri, canta lá, baralabacê. Ora lá, baralabachuri, canta lá, baralabachuri. Entenderam agora? Estou calado ali para mim. E eu não fico com aquela palhaçada que me diz: é isso que eu te digo! Para que isso? O Espírito Santo quer chamar? Vem cá, irmão. Chama lá o outro. Vem cá. Deixa eu falar uma coisa aqui com você. Vem cá, Tafarel. Olha como é que o Espírito Santo é educado. Eu olho para Tafarel, estou na fila do banco. Vi que Deus me mostrou uma coisa na vida de Tafarel. Posso falar com você, meu querido? Já está falando, então pronto. Olha,
Aí eu vou analisar a palavra de sabedoria que tem. De repente, Tafarel brigou em casa com a esposa. Está amarrado. Tá ou não está? Aí eu chego e digo, você... Não fica aí. Distanciamento. Você está um pouquinho atribulado. Aí a palavra do conhecimento vem e diz casa, família, esposa. Talvez houve algum problemazinho em casa, sua esposa. Como é que estão as coisas? Aí Tafarel não quer dizer. Mas o Espírito Santo vai mais fundo. E o Espírito Santo mostra a você. Fala sobre a esposa. Aí eu digo, Deus tem um tempo de bênção para você e sua família, meu querido. Inclusive para sua esposa, no relacionamento de paz com você. Aí Tafarel, vai dizer logo, realmente eu não estou muito bem não, sabe? Tive uns probleminhas com isso. Aí ele começa tão desajeitado, daqui a pouco está Tafarel chorando. E aí o Espírito Santo jorra em você. Linha de comunicação aberta faz isso, irmãos, com o Espírito Santo. Deus revela às pessoas. Deus revela aos seus servos coisas que você diz, como é que ele soube? Obrigado, Tafa, pode sentar. Como é que ele soube disso? Quem foi que disse? Chegou já gente aqui, pessoas que, poxa, aquele cara falasse de alguma coisa da minha vida para ele. Não, o Espírito Santo vai falando e a gente vai levando a palavra. Mas você é usado assim em qualquer lugar, porque o Espírito Santo não só quer te usar em cima de altar, microfone na mão, holofotes, não. Você vai ser usado poderosamente lá na sua casa, lá na sua família, lá com sua esposa, lá com seu esposo. Quantas vezes eu olhava para minha esposa e dizia, meu Deus, eu não sou crente não. Essa mulher é crente, mas eu não sou não. Que testemunho é isso? Eu acho que eu estou vivendo com Jesus dentro de casa. E aí eu olhava assim e dizia, Jesus, me perdoa, Senhor, eu preciso nascer de novo. Paciência. Sabe, irmão? Amor. Ah, pastor, mas eu não sou assim, eu não tenho esse saco, meu pavio é curto igual o seu. Ah, pô, eu vou dizer um negócio para você. Vai ter que botar em prática o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, que é essa coisa de ficar com paciência, né? Paciência, domínio próprio. E a gente é tudo igual. Meu pavio curto, tem hora que o Espírito Santo diz, ei, já cortei isso aí, não tem mais nem pavio aí. Vive a minha luz, tu não é de candeeiro não, tu não é do tempo do candeeiro não, Roberval. Tu é do tempo da luz, onde tu chega, tem luz, tua vida é luz, tem que refletir luz. Tem que ser você, diga comigo bem forte, diga, eu sou, mais forte, eu sou um holofote do Senhor. Ele foca, onde está o escuro aqui, ele luz, luz, isso é você onde você vai, luz, luz para todos os lados, todas as pessoas têm que ver essa luz em você. Vós sois a luz do mundo, amado, nós somos esta luz, nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos o revestimento de poder para dar esse testemunho maravilhoso, que nós temos essa luz, nós somos esta luz, nós somos um Espírito, um Espírito, um Espírito com Cristo, e você que acredita e recebe, diga amém, e dê um forte aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Vamos ficar em pé, queridos.